Vamos dar início à atividade, então. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo a presença de todos nesse 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Meu nome é Cláudia Fávaro, eu sou arquiteta e urbanista, sou conselheira do Instituto dos Arquitetos do Brasil do Rio Grande do Sul e tenho a honra de estar aqui com essas pessoas fantásticas para falar de um tema tão importante que diz respeito, aos conflitos, desastres e crimes ambientais também. Gosto de colocar um pouco essa palavra no meio, porque nem tudo são desastres, Muitas das questões que vão ser tratadas aqui são consequências de um modelo de desenvolvimento que está aí, Então, a ementa da palestra hoje é: o atual modelo de desenvolvimento tem promovido uma série de impactos ambientais negativos que, em geral, afetam de maneira diversa as diferentes comunidades, refletindo a desigualdade socioeconômica em todas as escalas, dos pequenos casos locais aos grandes desastres ou crimes de Mariana e Brumadinho, passando por queimadas na Amazônia e pela morte de lideranças de comunidades tradicionais. A questão ambiental vem sendo tratada como entrave a um modelo de desenvolvimento econômico que agrava os conflitos sociais e ameaça o futuro do planeta e das próximas gerações. Para tratar desse tema, então, a gente tem aqui o Leandro Scalabrin, que é membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos e integrante da Rede Nacional de Advogados Populares, a RENAP. Advogado e assessor jurídico de movimentos populares como MAB, MST, MNLM e entidades de direitos humanos que defendem alimentação, moradia e trabalho para o povo e meio ambiente saudável para todos e todas. Publicou estudos e participou de projetos sobre direito à cidade, direito à moradia adequada, remoções forçadas de populações atingidas por barragens e desastres. Defende inúmeras ações que tratam da exigibilidade do direito à moradia e da defesa de ocupações urbanas, rurais e de povos indígenas. Atualmente, é coordenador do Grupo de Trabalho Mineração, Barragens e Direitos Humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos e membro do Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor de Passo Fundo. Colega Cláudia Pires, também, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Metodista Isabela Hendricks, especialização em Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Planejamento Arquitetônico pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professora titular do Centro Universitário FUMEC, professora titular da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unileste, Pitágoras e Newton Paiva. Professora MBA FUMEC em Construções Sustentáveis, atuou como presidente do IAB Minas Gerais entre 2005 e 2011 e atualmente é conselheira superior do IAB. Membro da Comissão de Política Urbana, tendo sido sua representante entre 2009 e 2016 no GT de Arquitetura e Criança da União Internacional de Arquitetos. Hoje coordena o GT de ODS do IAB e do Metro DS. Atuou como conselheira no Conselho de Política Urbana de Belo Horizonte, no de Cidades, no de Meio Ambiente e no de Patrimônio de Nova Lima. Coordenou vários projetos de planejamento urbano, inclusive em obras do Governo Federal, do PAC e do FINIS. Foi coordenadora de projetos na Autographics, Arquitetura e Planejamento, e comentarista de urbanismo da CBN. Teve também uma coluna diária no jornal Hoje em Dia, de 2011 a 2012, escrevendo também regularmente para a revista Habitat. Foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Nova Lima, conselheira federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAUBR, coordena a empresa Planos Urbanos, Arquitetura e Urbanismo, onde atua como sócia e responsável técnica e desenvolve projetos em parceria técnica com a Autographics e com o IDESC. É doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo LabAB da FAUSP,
onde o tema é urbanismo e mineração. Comenta hoje urbanismo na CBN, num boletim semanal. Na área de patrimônio cultural, coordena, em parceria com o IDESC, o Núcleo de Artes e Ofícios de Nova Lima. Então, são pessoas que estão aí bem habilitadas para tratar do tema. A gente discutiu aqui, vamos começar com o Leandro Scalabrin. A gente vai ter, então, um início de 30 minutos para a fala de cada um, e depois a gente vai abrir para o plenário, para as perguntas e para o debate. Bom proveito a todos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente! Agora sim. Queria agradecer ao IAB pelo convite, ao CBA, dar os parabéns pelo congresso de vocês, com uma temática muito importante na atualidade, que é espaço e democracia. Então, parabéns a todos os arquitetos do Brasil por estarem fazendo essa discussão, que é muito necessária na nossa atualidade. No Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de, além de conhecer aqui no Estado, eu acompanhei a construção da hidrelétrica de Itá, Machadinho, Foz do Chapecó, Barra Grande, Campos Novos, e acompanho também os projetos que estão em andamento, tanto de Garabi e Panambi, que são 2 hidrelétricas binacionais aqui no Rio Grande do Sul, e também Paiquerê, que recentemente o IBAMA proibiu a construção, declarou que ambientalmente é inviável esse projeto. Além disso, então, no Conselho Nacional, eu tive a oportunidade de conhecer, investigar violações de direitos humanos em 5 grandes regiões do país. No Pará, em Tucuruí, Minas Gerais, os casos de Aimorés e Imboque e Fumaça. No Centro-Oeste, a barragem de Canabrava, em Goiás. Aqui no Sul foi o caso de Foz do Chapecó, e lá no Nordeste a Cauã, que é uma barragem de captação d'água, e também acompanhei os casos de Mariana e Brumadinho. Então, a primeira questão que eu queria concordar com a Cláudia, quando ela diz de que o tema da nossa palestra são desastres e conflitos socioambientais. Então, primeiramente, afirmar que não é um desastre, né, que a gente está tratando de crimes, né, de crimes socioambientais. E, em segundo lugar, tirar os conflitos desse lugar. Porque os conflitos, eles são positivos. Não, acho que era uma outra exposição, mas não tem problema. Então, tirar os conflitos desse lugar, porque a democracia é o único regime que aceita a positividade dos conflitos, porque são através deles que são expressos e se criam novos direitos. Então, na democracia, nós jamais podemos identificar os conflitos como algo negativo ou algo prejudicial. É inerente ao processo democrático a existência de conflitos de interesses e de disputas que vão abrir o campo democrático para novas criações, novos planejamentos e novos direitos. Então, os conflitos socioambientais não são o problema. O problema são os crimes socioambientais que acontecem em decorrência desses grandes projetos. Então, a minha ideia é falar um pouco apresentar para vocês que modelo é esse que cria esses crimes ambientais, tanto o modelo energético nacional como o modelo minerário. Apresentar um pouco para vocês a luta dos atingidos por barragens, no caso o MAB, esse importante movimento que a gente tem no Brasil, que tem criado direitos e lutado pela reparação dos direitos dos atingidos em vários aspectos, e tentar fazer uma reflexão sobre levantar uma questão, que reflexão que essas questões trazem para o tema do CBA, que é Espaço e Democracia. Que reflexões podemos fazer a partir delas? Então, só aqui na bacia do Rio Uruguai, que pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos 21 barragens em operação e 194 inventariadas. Então, aqui toda a divisa norte do Rio Grande do Sul com Santa Catarina praticamente já está tomada por grandes projetos hidrelétricos. Aqui dá para ter uma noção maior, então, do Rio Uruguai, Pelotas e seus afluentes, uma noção um pouco maior
194 projetos inventariados. Aqui nós temos a barragem de Foz do Chapecó, que fica na divisa, que fica no município de Alpestre, no Rio Grande do Sul, cujo reservatório chega no muro da barragem de Itá, que fica localizada na cidade de Aratiba, no Rio Grande do Sul, cujo reservatório vai chegar aos pés do reservatório da usina de Machadinho, na cidade de Machadinho, cujo reservatório vai chegar no muro da barragem de Barra Grande, lá em Vacaria. Todo o norte do estado, o rio Uruguai, não existe mais. Ele é formado por uma sequência de reservatórios artificiais, formando essa cascata, esse degrau. E havia a previsão ainda da construção de Paiquerê, que é esse projeto que o IBAMA declarou que é inviável ambientalmente. Há uma resistência de mais de 20 anos, de 30 anos da população para não construir essa usina hidrelétrica de Itapiranga, e está em debate, o presidente Bolsonaro foi conversar com o presidente Macri para a retomada desses dois projetos, Brasil e Argentina, que são Garabi e Panambi, e com isso o rio Uruguai até Santa Rosa deixaria de existir. Nós teríamos no lugar dele apenas hidrelétricas. Aqui algumas imagens, elas ficaram escurecidas, da hidrelétrica de Campos Novos, Barra Grande, Machadinho, Itá e Foz do Chapecó. Essas hidrelétricas, elas atingem 50 municípios aqui no nosso estado, 58.500 hectares foram inundados e causaram o deslocamento compulsório de 12.800 famílias aqui no estado. Mais de 60 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas terras, suas casas, sua história, sua cultura, e foram expulsas, tiveram que dar lugar, ceder o seu modo de vida e a sua existência para a implantação desses grandes projetos. Além disso, ficaram nas regiões impactadas, desses 50 municípios, cerca de 300 comunidades, 10 mil famílias que foram desestruturadas por esses projetos. Por exemplo, na cidade de Machadinho. Quando acabou a construção da usina hidrelétrica, os comerciantes que apoiavam o projeto num dado momento se levantaram contra o projeto, porque perceberam que 30% da população daquela cidade, que eram seus consumidores, tinham ido embora. Então, eles daí passaram a protestar contra o projeto e foram impactados, portanto, então, indiretamente, e perderam atividades, comércios fecharam, postos de combustíveis, lojas, restaurantes, porque a população foi embora daquelas cidades, eles não tinham mais para quem vender e foram impactadas e permanecem lá naqueles municípios. Então, com isso, aproximadamente 100 mil pessoas aqui no estado já foram impactadas, 60 mil diretamente, que foram expulsas, tiveram que migrar, e 40 mil que permanecem. Dados um pouco mais precisos, em Itá foram 4.400 famílias, em Machadinho 1.700 famílias, Barra Grande 430, Foz do Chapecó 1.700 e Campos Novos 759 famílias. Deslocadas, essas que foram obrigadas a sair de suas... E quais que são as características desse modelo que nos exige a construção de grandes hidrelétricas no país? Primeiramente, ele é um modelo segmentado entre a geração da energia, que é a construção das barragens, a transmissão delas através de grandes linhas de transmissão e a distribuição nas cidades. São 3 cadeias de empresas. Então, um setor de empresa atua na geração, outro na transmissão e outro na distribuição, que é quem nós conhecemos, quem fornece energia nas nossas casas. Ele é um modelo totalmente privatizado. O potencial de energia hidráulica, ele pertence ao povo brasileiro, assim como os recursos minerais e o petróleo. Pelo artigo 20 da Constituição, ele pertence a nós, ele é uma riqueza natural. Porém, a sua exploração hoje, ela está sendo realizada através da concessão para grandes empresas internacionais e nacionais e que têm usufruído dos lucros exorbitantes que essa indústria permite. É uma das maiores indústrias do nosso estado. No caso aqui, é a produção de energia elétrica, pelas condições geográficas de relevo, de
possibilidade de produção, mas que o povo brasileiro, que nós não estamos usufruindo dela, porque é explorado por grandes empresas. Então, os lucros são privatizados para essas empresas e os prejuízos são socializados, porque o custo o processo de indenização e de reassentamento dessas 100 mil famílias, ele não foi satisfatório. As famílias saíram mais empobrecidas após o reassentamento, após as indenizações, do que elas tinham antes do seu modo de vida. Antes elas tinham mais oportunidade de trabalho, mais terra, mais moradias de melhor qualidade do que ficaram com isso depois. Então, o que isso quer dizer? Os comerciantes de Machadinho não foram indenizados, e uma série de outros municípios. Isso quer dizer que os custos da obra não são internalizados no empreendimento. E por isso que o MAB vai dizer que quem paga a conta desses empreendimentos são os atingidos e não as empresas. Isso possibilita enormes lucros para ela. E o uso da energia também não beneficia o povo brasileiro. A gente exporta energia elétrica embutida em produtos que são energointensivos, principalmente o minério e a celulose. Para produzir minério, 30% de uma tonelada de minério é energia elétrica. Por isso que ele está colocado no Brasil. Então, a mineração ela depende da energia elétrica e é exportada para outros países. E não gera muito emprego, muito trabalho no Brasil. E, além disso, as grandes indústrias, e a gente vai ver isso depois, elas têm um preço, pelas condições naturais do Brasil, nós teríamos condições de dar energia elétrica de graça para toda a nossa população. Nós poderíamos dar 200 kW de energia para cada um de vocês de graça, porque, afinal, é um recurso natural que pertence a nós brasileiros, pela capacidade e pelo baixo custo de produção. Se houvesse um outro modelo energético, e isso ser um item da cesta básica nossa, que o nosso governo, que o nosso Estado poderia dar a nós, e além disso, pagar, indenizar, reparar os danos ambientais que a empresa, que uma hidrelétrica causa, e também utilizar a energia para gerar empregos, se houvesse um outro modelo que não tem essas características. Por isso que é importante nós debater o modelo energético, e não só esse debate que alguns fazem da matriz energética. O que é o debate da matriz energética? Então o problema são as hidrelétricas. Daí quem defende as hidrelétricas vai dizer, não, então vocês querem produzir energia usando petróleo? O petróleo é mais poluente, então vamos produzir com energia solar ou com energia eólica, que também causa impactos. Se nós fizermos só um debate da matriz, ou seja, vamos produzir energia com sol, com água ou com vento, sem mudar o modelo estruturalmente, não resolve o problema. Porque é apenas nós atacar, ele vai continuar gerando impacto, sendo apropriado por grandes empresas. Então, por isso que a gente faz um debate de mudança do modelo energético e não da matriz. Então, aqui uma imagem que mostra geração, transmissão e distribuição. Aqui um pouco a produção da energia elétrica no Brasil, 72% ela é hidráulica, então elas são das hidrelétricas, apenas 6% de eólica, 7% de gás, e a solar, aqui esse dado é de 2018, a solar até já aumentou um pouco, mas enfim, a grande fonte da nossa matriz elétrica é a energia hidrelétrica da água. Aqui o dado de que o maior consumidor de energia no Brasil é a indústria, ou seja, 36%. Depois, os consumidores residenciais, com 28%, comercial com 17% e outros do ponto de vista do consumo. Então, nós, consumidores residenciais, consumimos 28%, mas somos 70 milhões de consumidores. Quanto que quem consome 30 e poucos são apenas 12 milhões de consumidores. Então, com isso, a gente vai ter aquilo que a gente chama os donos dos rios, e aqui no estado, essas 7 grandes barragens em operação, por exemplo, Itá, Machadinho, Barra Grande, vão ser empresas como a Alcoa dos Estados Unidos,
a Engie, que é a antiga Tractebel Suez, que é uma empresa francesa, a Vale, a CPFL, a Bradesco, Votorantim, Camargo Correia. Apenas uma dessas empresas, a Engie, que é a maior produtora de energia elétrica, ela teve um lucro líquido de 2 bilhões em 2018, para vocês terem uma ideia. Apenas uma dessas empresas. Que beneficiam principalmente essas empresas, os grandes consumidores do mercado livre, que nós, consumidores residenciais, nós pertencemos ao mercado cativo. A gente não pode escolher de quem comprar energia. As grandes empresas, elas podem escolher de quem comprar energia. Então, vai ter esse dado aqui, ó, que aqui são algumas das empresas que a gente está falando, a Shell, a ArcelorMittal, a Novelis, a Gerdau, a Cláudia conhece todas elas, né Cláudia? A Usiminas. Então, para vocês verem aqui, ó, o preço da energia elétrica. O consumidor residencial ele paga R$ 943 por megawatt-hora. Com impostos. Paga 30%, esse aqui é um dado da CIMIG, Cláudio, lá de Minas Gerais. 30% de ICMS. Enquanto que as indústrias pagam R$ 702 o megawatt-hora e o ICMS delas é 25%. Aqui no estado é praticamente a mesma política. Mas aqui são os cativos, aqui não são os livres. Os livres vão pagar R$ 300 o megawatt-hora, ou seja, 1/3 daquilo que a gente paga. Então, para vocês entenderem quem que beneficia esse modelo que a gente está falando e que causa os seguintes impactos. Bom, antes de entrar nos impactos, o modelo da mineração não vai ser diferente. Os recursos minerais também pertencem a nós, o povo brasileiro, mas é explorado através da concessão para grandes empresas privadas, como a BHP, a Vale, que são as duas maiores mineradoras do mundo. O minério representa 53 bilhões, a produção de minério no Brasil, 30% da nossa balança comercial. O Brasil é o terceiro produtor de bauxita, o 9º do cromo, o terceiro do grafite, o terceiro do ferro. O ferro representa 60% da nossa produção mineral. E o modelo vai ser o mesmo. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, então, ele reconhece em 2010 que esse padrão de construção de barragens ele é um modelo que ele causa grandes violações de direitos humanos, cujas consequências são agravar as nossas desigualdades sociais e que não têm servido para a melhoria do nosso desenvolvimento humano. Violando uma série de direitos humanos, que vai do direito humano à informação e participação, liberdade de reunião, ao trabalho, à moradia, a melhoria das condições de vida, plena reparação, negociação, passando pelos direitos à reparação, direito à proteção da família, direito a grupos vulneráveis e de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, ele é um modelo que tem promovido impactos e riscos negativos e destrutivos, que afetam de maneira diversa e diferentes comunidades. Ou seja, as nossas comunidades elas são desiguais do ponto de vista de gênero, de raça e de classe. Portanto, os impactos desses projetos, eles afetam diferente as mulheres, afetam de forma diferente os brancos e os negros e também as classes sociais. Então, as classes sociais de municípios, as classes sociais abastadas dos municípios atingidos, elas se beneficiam com os impactos, vendendo, comerciando, enfim. Ela agudiza as nossas desigualdades sociais e impacta de modo diferente as diferentes pessoas. Impactos socioambientais das hidrelétricas. Então, no nosso caso aqui, os estudos ambientais eles são apenas por cada projeto, eles não têm um estudo sinérgico do conjunto de impactos que aquela escadinha faz, reduz áreas florestais, extinção de espécies da fauna, redução de população de peixes, afeta a qualidade da água, principalmente porque a gente não tem saneamento nas cidades e todos os nossos dejetos vão para esses rios. Os agricultores perdem as áreas de vazante, que são as melhores áreas, destruição de sítios arqueológicos com perdas, de patrimônio cultural, paisagístico, estético, crescimento demográfico, aumento da violência e da prostituição. E nós admitimos, então, esses riscos. Hoje, no Brasil, nós temos 22.300 barragens para usos múltiplos, sendo 890 hidrelétricas, 790 de rejeitos de mineração
e 55 de rejeitos industriais. Só nesse ano, 3 barragens de rejeitos 3 barragens romperam. Então, Brumadinho, em janeiro desse ano, e em julho, na Bahia, uma barragem de captação d'água, que deixou mais de 100 famílias desalojadas, e agora, dia 1º desse mês, no Mato Grosso, uma barragem ligada de rejeitos de garimpo, de produção de ouro no Mato Grosso. Com todos esses impactos sociais e ambientais que a gente citou assim rapidamente alguns deles. Aqui tinha algumas imagens de barragens com falhas na conservação, deterioração que a ANM passou para nós, mas a imagem... Os casos drásticos de Mariana, então, com 17 mortos, 600 pessoas desabrigadas, 35 cidades de Minas Gerais afetadas e 3 no Espírito Santo, toda a bacia do Rio Doce afetada, reconhecido pela ONU como um desastre, evento violador de direitos humanos. O caso que a Cláudia falava de Brumadinho, 727 pessoas desaparecidas no primeiro dia do impacto, daí depois eles acabaram localizando 395, e dessas 395, 251 morreram, 137 estão desabrigadas e 19 continuam, então, desaparecidas sem contato, que eles ainda não encontraram. E que contaminou toda a bacia do rio Paraupeba, chegando na bacia do São Francisco, a barragem de Brumadinho. Também com toda uma consequência de danos ambientais, com a destruição do habitat, extermínio da ictiofauna, contaminação da água, inúmeras cidades sem água. Acho que a Cláudia vai vai trazer alguns elementos disso. Então, por isso que o MAB faz esse debate de que quem são os atingidos pelas barragens? São só as pessoas diretamente impactadas, aqui no estado, essas 100 mil pessoas que perderam suas casas, suas terras, e da mesma forma lá em Minas Gerais, no resto do Brasil, quem são os atingidos pela atividade da mineração? Já que os recursos minerais e o potencial hídrico pertencem a nós brasileiros, e como a gente viu, os impactos eles se estendem pela sociedade, seja nas formas de produção de riqueza nossa, seja no preço da energia. São só os atingidos ou todos nós somos atingidos e deveríamos discutir o modelo energético e exigir a mudança do modelo energético e do modelo de mineração? Como a sociedade incipientemente tentou mudar o modelo do petróleo e destinar, através do pré-sal, parte dos recursos para saúde e para a educação, e já foi revertido. Se conseguiu mudar o modelo do petróleo, agora se reverteu e vai ser novamente privatizado. Então, essa é a questão que a gente traz para você. E daí, nesse processo todo, a importância do movimento dos atingidos por barragens. O Conselho Nacional ele reconhece que nos casos onde aconteceu reparação, ela acontece muito mais pela organização e participação dos atingidos, em movimentos populares, em movimentos sociais, do que pela atuação do Estado ou do que pelas políticas das empresas. Essa é a grande consequência. E isso é péssimo. Isso é maravilhoso, porque nos dá orgulho de ver como os camponeses, como os atingidos, conseguiram criar um movimento nacional para defender os seus direitos, mas é péssimo. É péssimo porque em cada uma dessas hidrelétricas, os direitos que eles receberam foram diferentes. Os direitos que as pessoas receberam em Itá foram diferentes dos direitos que as pessoas receberam em Machadinho, que foram diferentes dos direitos que receberam em Foz do Chapecó. Em Mariana, os direitos conquistados são diferentes dos direitos conquistados em Brumadinho, porque não há um conjunto de aparelho do Estado brasileiro que beneficie a proteção das famílias e o meio ambiente. Enquanto que, do ponto de vista das empresas, há todo um arcabouço institucional de leis, de concessões por 30 anos, há órgãos de Estado, empresa de pesquisa energética, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Mineração,
Departamento de Pesquisa Mineral, fontes de financiamento via BNDES, via ou mesmo a possibilidade de emissão de debêntures na Bolsa de Valores que beneficia essas grandes empresas. E do lado dos atingidos não há nada. Não há sequer uma lei nacional que diga quais são os direitos deles, e esse, por exemplo, é uma das reivindicações dos atingidos. Quando estava em Altamira, no Pará, a professora Sônia Magalhães, que é uma antropóloga da UFPA, ela fez a seguinte afirmação, que a construção de uma barragem ela pode ser comparada a uma situação de guerra, porque num curto período de tempo, grandes transformações acontecem, muito rápidas, violentas, com morte de pessoas, com destruição, sem o controle da população local e sem previsibilidade. Que impacto isso tem num debate de democracia, de espaço e democracia? Do espaço que a gente quer, um planejamento e participação social no espaço, e no espaço construído num território ocupado militarmente por grandes empresas, com destruição, com todo esse aparato institucional e bélico, inclusive, que eles têm de apoio das Forças Armadas, das forças policiais para implantar o seu projeto. Altamira, no Pará, gente. Pense em uma cidade que em 4 anos recebeu 40 mil migrantes. Uma cidade que já não tinha saúde, educação e moradia para os seus habitantes, que era uma cidade de 100 mil pessoas. Em 4 anos ela acolheu 40 mil migrantes. No pico da obra tinha 33 mil operários trabalhando. Implodiu serviço de saúde, educação, segurança. Hoje Altamira é a cidade mais violenta do Brasil, lá no interior do Pará. As obras que eram para ter sido construídas antes de novos hospitais, novas escolas, ainda hoje não estão prontas. O impacto no trânsito da cidade, na mobilidade. O impacto sobre o Conselho Tutelar, sobre todas as políticas sociais. A população, de um modo geral, da cidade foi impactada pelo aumento do aluguel. Quem trabalhava, por exemplo, de empregada doméstica na casa de alguém e morava de aluguel e pagava R$300 de aluguel, em função da migração e da escassez de moradia, os aluguéis duplicaram, ela teve um prejuízo que não foi reconhecido e que ela teve que internalizar, pagar a diferença da conta, e morando em ocupações de palafitas e assim por diante, a tal ponto que lá foi reconhecido como população atingida essas pessoas que foram morar em ocupações, Cláudia. Houveram ocupações em função desse impacto urbano na cidade, em função do impacto na moradia urbana, as pessoas não conseguiam mais pagar aluguel, ocuparam áreas e foram reconhecidas como atingidas e tiveram algum tipo de política de reparação. Itueta, em Minas Gerais, também tentando fazer um diálogo na questão da arquitetura. Itueta é uma cidade que foi inteiramente submersa pela usina hidrelétrica de Aimorés, em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Então, as empresas, quando a gente visitou Itueta, as empresas não desencadearam processos de participação, não houve espaços democráticos para as pessoas atingidas discutirem primeiro o local da nova cidade, que foi discutido apenas pelo poder público, pela prefeitura. Foi desapropriada uma área que era de interesse, provavelmente do prefeito, algum lugar assim. Então, o primeiro impacto foi esse, que antes eles moravam na beira do rio e passaram a morar num território que não tinha mais esse contato com o rio. O planejamento urbano não houve processo de participação. Então, você vai em Itueta hoje, o local projetado pelos urbanistas para ser o centro da cidade, não é o centro da cidade. Porque as relações sociais identificaram e escolheram outros locais daquele projeto urbanístico e hoje um outro local daquela cidade tem a função de centro, e não o local que foi projetado. Os projetos das casas, que também não teve processo de participação, no debate com os atingidos, eram grandes empresas de São Paulo, enfim, que construíram, né? Daí nós conversávamos com os atingidos e eles faziam a seguinte queixa. Olha, tem uma peça na casa que a gente não sabe qual que é a função. É uma tal de sala, que aqui a gente não sabe para que funciona, porque nós não tínhamos nas nossas casas. E a cozinha é muito pequena. A cozinha, que era o local de encontro da família, né? O fogão, geralmente aquele fogão mineiro, aquele fogão assim,
enorme e o local de encontro da família. Então, a principal reclamação, mesmo numa casa que, às vezes, do ponto de vista da qualidade do material era superior à que eles tinham antes, havia a reclamação pela inadequação do projeto à cultura deles, por eles não terem tido esse direito de participar da discussão do projeto. E bons projetos, daí a própria Raquel Reunic vai identificar que o próprio movimento executou aqui na Bacia do Rio Uruguai, com participação dos atingidos, processos de construção por autogestão e planejamento participativo, então, da construção, com o mesmo dinheiro pago para as empreiteiras, os atingidos organizados construíram casas e benfeitorias maiores do que a inicialmente produzida, adequadas culturalmente e ainda sobrando o dinheiro que eles dividiram no final do projeto. Então, tem essas experiências alternativas. Então, esse processo, esses crimes ambientais, seja no processo de construção de hidrelétricas ou dos atingidos, afetados pelo crime de Mariana e Brumadinho, eles, tentando fazer alguma reflexão sobre esse nosso debate do CBA, que é Espaço e Democracia, ele significa todo o processo que a gente pensa de construção do espaço, de planejamento do espaço como urbanistas, ele é calcado na participação como elemento fundamental. Todo esse processo alguns elementos que a gente trouxe, eles violam esse direito à participação. Eles vão no sentido contrário a essa participação. O plano diretor nas cidades e o processo de licenciamento ambiental, que é o espaço de participação nas hidrelétricas, eles são calcados na participação. E a implantação desses projetos é justamente a negação dos planos diretores e a negação do processo de licenciamento ambiental. Eles nos negam aquilo que o Lefebvre falava, do direito à obra, aquilo que ele apresenta no direito à cidade. O que é o direito à obra? É o direito à atividade participante, do sujeito humano, seja na cidade, seja no campo, de participar da construção, do planejamento e do sonho, de pensar a construção do espaço, seja o espaço natural, físico, enfim, ou mesmo o espaço construído. Esses grandes projetos, eles são autoritários, eles instauram um modelo daquilo que o próprio professor Weiner, que estava numa outra mesa, ele chama da cidade de exceção e o estado de exceção. O estado de exceção, ele é um paradigma dominante da nossa época, por isso tão importante esse debate que o CBA propõe de nós discutir democracia. Ele desloca-se das formas clássicas tradicionais, que é o modelo da decretação de uma ditadura militar. A gente não vive numa ditadura militar. Não foi decretado oficialmente estado de exceção. O Congresso continua funcionando, o Judiciário continua funcionando, formalmente ninguém aqui é preso na rua por defender o direito à participação nas cidades. Mas ele é internalizado na nossa democracia como um mecanismo a serviço do capital. De que maneira? A necessidade, aquilo que se vende na opinião pública, como a necessidade de implantação de um grande shopping, de um grande hospital, de um grande investimento, ele justifica a criação de mecanismos de exceção no plano diretor, abrindo mão do processo discutido participativamente pela sociedade, para criar uma norma de exceção para aquele empreendimento. Da mesma forma nos grandes projetos. A necessidade de hidrelétricas, a necessidade de mineração justifica essas violências e esses mecanismos de exceção que são violadores de direitos humanos. Legitimam autoritariamente essas normas, mecanismos, ações, programas de exceção urbanística nas cidades. O PAC foi isso. As obras da Copa, das Olimpíadas foram nessa linha, e todos esses grandes projetos, e hoje, fora do PAC, fora das Olimpíadas, todo grande projeto que uma cidade quer acolher e que não se enquadra no planejamento estabelecido no plano diretor, então, você manda um projeto de lei para a Câmara, criando uma regulação ad hoc para aquele caso, excepcionando todo o planejamento urbanístico e ambiental que serviria para ter uma cidade mais democrática. Então, finalizando, já que encerrou o tempo, fica
ficam essas reflexões, então, para a gente poder fazer depois um debate sobre essa realidade de estado de exceção que a gente vive e de como isso impacta a nossa democracia e da necessidade, então, de nós... trago essa pergunta para vocês. Temos ou não a necessidade de, como população, como arquitetos, como sociedade civil, nós debatermos também o modelo de produção de energia elétrica, o modelo de mineração, ou isso não nos cabe? Isso é uma coisa que diz respeito apenas aos atingidos pelas barragens, aos atingidos pela mineração. Essa é a questão que eu queria trazer para a gente estar debatendo depois. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Leandro. Muito boa a contribuição, né? Trazendo aí os aspectos da conjuntura e os diversos impactos que estão envolvidos aí no nosso modelo energético, né? Aqui no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, aqui 14 quilômetros, inclusive, estão para implantar uma mina de carvão a céu aberto. E o nosso medo, né, e a resistência toda que tem acontecido aqui na cidade, na região metropolitana, diz respeito a todos esses impactos aí que tu citaste também, né? Enfim, eu vou passar a palavra agora para a Cláudia, que vai trazer um pouco mais das questões relativas à cidade, à questão urbanística. Fica à vontade, Cláudia, 30 minutos. Alô. Bem, boa tarde a todos e todas. Vou ver se está acordado ainda. Boa tarde, gente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, da Direção Nacional do IAB Rio Grande do Sul, ao convite, né, para poder participar desse encontro importante para a gente, para nós, arquitetos. Todos aqui são arquitetos? Só tem arquiteto aqui? Então, tá bom. Não, tem como chama? Um agente infiltrado aqui. Mas tá bom. Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, inclusive, interdisciplinar, multidisciplinar, né? A gente tem que ampliar nosso campo de fala. Ontem o Thiago até estava falando na mesa, o Thiago Rosman, né? Vou arredar para cá aqui. Arredar coisa de mineiro, tá, gente? Vou arredar aqui. A gente estava falando ontem sobre essa questão do espaço de fala. Não adianta a gente ficar falando para os arquitetos, nós temos que falar para a sociedade brasileira. E, nesse caso, eu gostaria de trazer aqui... Eu fiquei pensando o que eu traria para uma mesa de debate sobre conflitos ambientais, e eu resolvi fazer uma apropriação aqui, uma reflexão através de imagens, de uma série de coisas que acontecem no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente não se sente atingido por aquilo que está acontecendo, né? Ou seja, o processo ecológico, né, a questão ecológica, a questão ambiental, portanto ecológica, ela só invade o nosso cotidiano quando a gente recebe o impacto ou um dano decorrente de uma ação que acontece tanto no campo como na cidade. Fora disso, a gente não se envolve com a situação, né? E essa situação, que o Leandro falou muito bem aqui, né, tem a ver sobre isso, no meio dessa discussão sobre a questão urbana, a questão ambiental, né, é tênue essa linha, né, ideologicamente construída do que é desastre e o que é crime, né? A gente vê o tempo todo falando que o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho, não foi desastre, foi crime premeditado, inclusive com planejamento de ação, né? Então, isso a gente tem que deixar muito claro para a sociedade. E uma outra questão que eu acho que é importante, que eu gostaria de refletir com vocês, não vou me ater só a trabalhar a questão da mineração, porque eu acho que o debate vai ser rico em relação a isso que o Leandro falou, mas eu gostaria de refletir sobre você, sobre também o crime que se comete dentro das cidades, os grandes centros urbanos, nos campos, quando se omite das populações majoritárias, as pobres, o direito à cidade, né? A ausência de investimento público, ela é justificada, gente, por uma socialização de prejuízos. É isso que nós fazemos na nossa sociedade. Nós damos para os grandes bancos, para os grandes conglomerados, as grandes empresas, os lucros, extraímos tudo que se tem dentro da nossa sociedade, rasgamos a Constituição Federal, né?
e tratamos isso com muita naturalidade, né? Nessa linha tênue, né? Na omissão de socorro a um planeta, ou a uma sociedade, ou uma maioria que está à margem de tudo aquilo que a sociedade produz de riqueza. Eu acho que é essa questão, e essa questão está aqui nesse processo, né? Tem aquele negocinho? Tem, né? Está nesse processo, né? Ou seja, o que a gente hoje legitima através do que o Carlos Weiner fala, que é o pensamento único, né? A gente legitima esse sistema, essa produção o tempo todo, essa retroalimentação aqui, que gera capital, que gerada pelos investimentos, e olha só, em todas as linhas ela produz impactos. Nada mais do que isso. Impacto, 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 que vai alterar continuamente os processos de sobrevivência. Essa é a questão crucial da nossa vida cotidiana, né? Que está aqui, ó, baseada também nessa linha aqui, né? A população mundial tem crescido e as soluções para o problema do planeta têm ficado cada vez mais reduzidas a um contínuo econômico, né? Uma discussão econômica. Isso aqui é o nosso mundo hoje, né? Ou seja, populações extremamente prensadas no espaço urbano, né, o que a gente chama hoje o conceito de virada urbana, né, sem condições justas de vida ou de sobrevida dentro desses espaços, né? E aí a gente tem não sei nem se passou aqui, peraí, deixa eu ver, que eu virei, eu não sei fazer muito bem esse trem aqui, não, gente, peraí. Trem de mineiro, tá? Peraí. Não, é isso mesmo, desculpa. Tá certo. Então, no início da década de 70, quando começamos a discutir a questão da sustentabilidade, haviam dois marcos aqui de discussão. Um deles era dois conceitos, né? Um que privilegiava essa discussão participativa, né? Ou seja, uma abordagem partindo do homem, e uma outra partindo do espaço econômico, né? Essa aqui trabalhava, inclusive, com o conceito do respeito às comunidades locais, né, agindo, sobretudo, com uma lógica de eficiência econômica que passasse pela prudência ecológica e pela equidade social. É um conceito que, aos poucos, foi sendo modificado, né? Chegou nisso aqui, né? Que é o conceito prevalecente, né? Ou seja, o modelo do sistema capitalista de produção, onde o consumo em massa é a real preocupação, né, traz a noção de que desenvolvimento, né, que ecologia e que preservação da vida no planeta passa por isso, né? Nós temos que, inclusive, implodir esse conceito, né? É um conceito equivocado. Nós temos que parar de falar sobre isso se a gente quer realmente discutir espaço e democracia. Nós estamos aqui, né? Esgotando toda a capacidade natural do nosso planeta, né? E o que aconteceu com essa lógica do desenvolvimento sustentável? É que ela virou uma matéria de competição, inclusive de áreas onde vivemos em cidades, né? Ou seja, hoje a gente trabalha com um conceito de desenvolvimento urbano que nada tem a ver com a abordagem urbanista. Ou seja, aquele ideal que nós temos de cidade, muitas vezes ele foge à lógica do desejo de quem mora naquela cidade para fazer a lógica daquilo que o Leandro falou, que é perfeitamente visível nas cidades, ou a lógica da prevalecência do capital sobre as nossas preferências, né? Trazendo coisas do arco da velha em relação a isso, né? Uma agenda ambiental urbana que trabalha com padrões genéricos dessa sustentabilidade, lógico, se ela é quase que pasteurizada do ponto de vista da produção de um conceito, ela não vai olhar para as diferenças, ela não vai olhar para o particular, ela não vai trabalhar com esse conceito de lógica do local, ela vai desprezar conceitos como a autogestão, a apropriação de recursos naturais de forma mais equânime. Ela vai fazer
uma implosão desses conceitos, né? E aí faz com que nós, né, tenhamos que ter uma postura crítica aqui na aplicação do conceito de ordem ecológica, né? Uma ordem ecológica voltada para a implosão daquele conceito de desenvolvimento sustentável que não nos serve para nada, né? Apesar da gente falar o tempo todo dele. Então, aqui o conflito ambiental instalado, a hora que eu acertar, o conflito ambiental instalado está instalado, e o Leandro falou muito bem, o conflito está aqui, né? Mas ele se resolveria se ele estivesse só aqui. Ou seja, se a gente fosse capaz de determinar no território, por uma ação democrática, a discussão dos conflitos, nós resolveríamos nossos conflitos e trabalharíamos na lógica do consenso. Mas não é isso que acontece, né? Então, nós temos marcos regulatórios importantíssimos que foram construídos. Por que eles não saem do papel, né? Vários desses aqui nós conhecemos muito bem, como arquitetos. Por que eles não saem do papel? Como diz a professora Hermínia, não faltam leis para legitimar o processo, só que, ideologicamente, elas não servem ao conceito prevalecente, à lógica social que está predominando no mundo moderno, né? Então, só para facilitar aqui a nossa discussão, o papel dos arquitetos urbanistas é reverter aquela lógica do sustentável voltado para o capital e começar a trabalhar a lógica do sustentável voltado para o ser humano. E aí os conflitos ambientais no mundo são esses, né? Ou seja, a cada momento surge um conflito pela água, pela terra, pelos combustíveis, pela indústria, pela conservação da biodiversidade, que sempre entra em rota de colisão com todos esses que têm a ver com a produção e a manutenção das condições de reprodução do capital, extração mineral, né? Lixo gerado, resíduo, né? Trazendo isso para a gente como consequência, né? Que estão os conflitos armados no mundo inteiro, né? Não foram por questões justas, muito pelo contrário, né? Que dizimaram milhões de pessoas, né? De 15 milhões a 72 milhões de pessoas morreram nesses conflitos, não por conta de uma lógica urbana, uma lógica humana, mas uma lógica econômica, né? E aí os conflitos trazem consequências, né? Porque eles têm essa subversão da sua lógica predominante, né? E aí trazem também a reação, né? E essa reação é a força social que tem que nos mover e que tem que transformar a nossa vida no cotidiano, né? Nós estamos abandonando isso, né? Nós estamos começando a fazer o jogo do capital. Nós estamos começando a deliberar sobre a nossa vida, o nosso futuro, de forma pasteurizada. Está aí a internet que nos deixa mentir, né? O espaço da democracia não é o espaço da rede internacional de computadores, é o espaço da praça. Por isso que esse congresso é tão importante, ele se faz dentro da praça. E aí, pelo mundo, né, desde problemas relacionados a clima, essa questão dramática, que é a questão da usina de Belo Monte, né? Altamira, que falaram aqui mais, cidade mais violenta no mundo, né? Minas de carvão, vazamento de óleo no Nordeste, a nossa mais recente conquista sustentável, urbanização de cidades, né? Isso aqui, gente, é o Morro do Alemão, um dos maiores índices de tuberculose do Rio, quiçá do Brasil. Né, as queimadas, queimada na floresta amazônica. Pus ali favela, desculpa. Desculpa, ali está errado. Lixo, né? Aqui é Brasília, ó. Plano piloto de Brasília, né? Lixo na Barra da Tijuca. A gente falou que com as obras da Olimpíada a gente ia sanear. Né?
E uma coisa que me preocupa muito, que a gente tem que tomar pé, que é a questão da violência, né? O Atlas, Altamira é uma das cidades impactadas economicamente por um processo de excludente de produção, né? Ligado a essa questão da lógica das barragens, mas nós temos aqui um cenário de guerra, né? Onde minorias, grupos, gêneros, inclusive, são dizimados nas nossas cidades, né? E esses conflitos refletem muito o cotidiano da pobreza em vários lugares do mundo. Olha, quer dizer, o impacto que o sistema capitalista faz, ele não está restrito à nossa lógica de cidade, né? Aqui, Rocinha, aqui é a cidade, o país mais rico do mundo, né? Tem favela. E aqui, olha, essa aqui é a minha cidade, né? Nova Lima, a cidade que eu nasci. De um lado, a mineradora, do outro lado, Belo Horizonte. Isso aqui é a Serra do Curral, que é a linha tênue, né? Entre as duas. Eu vou mostrar uma foto que mostra o outro lado depois para vocês. E a gente agora está nesse momento, né, crucial. Eu acho que nada mais interessante que discutir cidade no Congresso Mundial da UIA, né, dentro de uma das cidades que tem todos esses problemas cruciais e de onde tem que sair uma agenda predominantemente de execução de uma série de propostas que visem transformar o cidadão brasileiro em um ser resistente, o cidadão do mundo também, né, a esse sistema que não nos cabe enquanto seres humanos, né? Tem alguns problemas, né? Por exemplo, hoje a gente tem um conflito pela moradia. A questão da moradia nos centros urbanos ela é tão terrível, né, que ela gera esse tipo de debate aqui, olha, debate empobrecido, né, por questões que dizem respeito a esse processo de pasteurização do nosso conceito de sustentabilidade, né? Por exemplo, casa popular em área nobre, não, mas o cara, olha lá, olha, eu fico impressionada com isso. Vão tirar pessoas da favela e colocar aqui. Não é discriminando todas as pessoas que virão, mas tem um monte de bandido no meio. Vai acabar com o sossego do bairro. Tá? Essa é uma discussão do nosso dia a dia. A região não comporta esse tipo de coisa. Tem muita gente de nível alto aqui. Só para você ter uma ideia, lembra do Picadinho? Aquele dono da IOC que a mulher matou e picou? Então, foi na Carlos Weber. E o cara da Friboi? Aquele que a mulher mandou matar? Foi ali também. Esse cara que pode viver nesse bairro. Favelado, não. Né? É até essas distorções, né, do uso da cidade, né? Áreas violentas se guetificando e áreas consideradas qualificadas também. E aí, os nossos contrastes, né? Cidades ricas com bolsões de pobreza. Até na hora de produzir habitação, a gente produz exclusão, né? Essas manchinhas vermelhas aqui são as áreas faveladas do Rio. Né? Isso é a produção. Isso aqui é um PAC sendo instalado, uma área extremamente fragilizada do ponto das infraestruturas. Isso aqui é lixo, tá, gente? Lixo, para abrir um bloco de fundação, você teve que abrir essa camada de lixo aqui. Lixo, São Paulo, pobreza em Novos Alagados, na Bahia, Belo Horizonte, cidade projetada por Arão Reis para ser o centro administrativo da mineração. Essa que é a discussão que eu faço na minha tese de doutorado, né? Aquela cidade é uma cidade operária do minério de ferro, né? É isso que ela se tornou no decorrer do tempo. Lá, já que são 50 barragens, né? São 400, são 600, 700 barragens no estado
500 na região metropolitana, aproximadamente, 50 em Nova Lima. E aqui, várias. Aqui é o cenário, olha, vocês viram do outro lado, né? Aquele buracão está aqui, ó. Então, desse lado você vê uma casca, que reproduz o mito da cidade sustentável, e do outro, a insustentabilidade gritando, né? Olha aí. Olha aí. Esse laguinho tem 250 metros de profundidade, eles querem fazer um loteamento aqui em volta, ó. Tá? E um problema, né? Porque a gente tem lá hoje, na região metropolitana, isso aqui é o Parque Nacional do Gandarela, né? Que é uma área que os movimentos de luta pela preservação da biodiversidade da região metropolitana são, assim, são ameaçados de morte, né? Porque essa área aqui, que vocês estão vendo, é minério de ferro puro. Tá? Então, para minerar, precisa acabar com a água que está aqui dentro e precisa acabar com essa biodiversidade. Tá? E os discursos feitos a favor disso trabalham sempre com aquela lógica que eu falei com vocês. Nós vamos fazer de forma sustentável. Tá? Aqui outras áreas, né? Aqui é o aeroporto de Confins, que foi feito em cima, não é do lado, não. É em cima de uma área de um sítio arqueológico importantíssimo, não para Confins, para a humanidade. Né? Está lá, ó. Toda vez que vocês forem em Confins, vocês lembram disso. Ó. Né? E o cotidiano das pessoas na cidade. Né? Aí passando várias... Né, um problema humanitário hoje, que são os refugiados, né? Os africanos, né? Do ponto de vista dessa escola sustentável, pode morrer milhares, né? Não vi ninguém falando je suis africano, né? Eu sou África aqui, alguma coisa desse tipo. Não falo francês, não, mas morre na França 10, né? Não relativizando as mortes francesas. Mas todo mundo lamenta e põe meme na internet. Morre na África, não acontece nada. Né? Conflitos armados com crianças. Gente morando na rua. Né? Esse cara aqui chorando, essa é a tragédia mariana, é o morador. Né? Gente brigando pelas pautas, contra as pautas conservadoras, né? As chamadas fatalidades, né? Incêndios em favelas, famílias inteiras desalojadas, tanto aqui quanto fora. A situação de moradia, o direito à cidade colocado em xeque o tempo todo, as contravenções, os crimes, né, em defesa de pautas conservadoras, e hoje a realidade das pessoas que moram no Rio de Janeiro, né? 80 tiros, gente, uma pessoa... Né? E essa foto é bem emblemática. Então, no Estatuto das Cidades, é uma outra questão que eu queria colocar aqui em forma de pergunta para os arquitetos, inclusive, para a gente discutir um pouco. Né? Um grande problema de tudo isso que eu mostrei agora, que diz respeito à cidade também, é a forma como a gente vai atuar no passivo ambiental urbano que nós geramos muito em decorrência desse processo aí, nas últimas décadas. Né? Então, o Estatuto das Cidades fala lá, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição, que a exposição de pessoas, da população a risco a desastres, vai ser tratada eminentemente por essa lei aí de 2.608, que trabalha com o conceito de desastre, de mitigação desses desastres. Né? Nós temos uma série de tragédias urbanas decorrentes da pobreza, né, da não consideração da cidade, do investimento público da cidade, feito para atender as maiorias. Então, aqui a tragédia do Morro do Bumba, né,
ou seja, uma população inteira de uma cidade que viveu durante 40 anos em cima de um lixão, né, sem que o poder público investisse condignamente na redução desse passivo social e ambiental urbano. Né. As tragédias do Vale do Cuiabá, né, que acabaram com cidades, dizimaram para aproximadamente 1.000 pessoas. Isso aqui é Belo Horizonte, a cidade planejada, né? A última cheia de um rio lá dentro e a consequência do rio Arruda, o rio que corta a cidade, né? Então, e aí a gente tem, nesse momento, ao mesmo tempo, uma agenda global sendo instalada. Eu, inclusive, trabalho num projeto de controle e implementação dessa agenda urbana, e ela é voltada para diminuir perdas econômicas diretas causadas pelas mortes, né, ocorridas através das pessoas afetadas por catástrofes, de forma a diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao PIB global. Estão vendo de novo isso? Essa é a agenda de 163 países signatários, né? E aí, olha, só entrando na questão da mineração, né? A área que eu falo da mineração, a área das 500 barragens aí, várias delas com vários problemas. Nova Lima tem 40 e poucas barragens com problemas. Está numa área, essa área que é o quadrilátero ferrífero, é considerada a maior província mineral do mundo, né? E ela está aqui, olha, a capital Belo Horizonte é a capital operária dessa província mineral, né? Só que essa província mineral, no decorrer do tempo, ela começou a abrigar uma época da história da mineração na região metropolitana. Esse minério de baixo teor ele não era minerado. Então, essas áreas ficaram muito tempo guardadas. Gandarela está aqui, ó, aquela área que eu mostrei para vocês, tem aquela cachoeira bonita, está aqui, ó, nessa área aqui. Então, e hoje, o que aconteceu? Tanto Itabirito quanto essas áreas aqui internas de Nova Lima, que tem um povoadozinho em Nova Lima chamado Macacos, São Sebastião das Águas Claras, né? Que o povoado morreu, né? Ou seja, todo mundo foi embora, todo mundo foi desalojado de lá, existe uma barragem em cima do povoado, quem tem sã consciência não mora lá, porque, apesar da Vale falar que não há perigo, quem confia na Vale, né? Brumadinho, Córrego do Feijão, as comunidades todas voltadas para a agricultura metropolitana, elas foram expulsas de lá, né? Elas estão lá todo dia, são 225 mortes, né? E essas 251 mortes, né? E essas 251 mortes são lamentadas a cada dia 25 de cada mês, né? Sem que, com isso, processos de criminalização imediatos dessas famílias, dessas empresas, sejam feitos. Quem foi criminalizado nessa discussão foram as famílias, né, que estão impedindo, no atual momento, que o modelo de desenvolvimento sustentável rode, né? Então, aqui, Brumadinho, Mariana, né, 205 quilômetros de lama percorridos, né, ou seja, 261, aliás, nesse momento, quando a gente peguei esse mapa aqui, eram ainda 261 desaparecidos, mas são 251 desaparecidos hoje, né? E a mesma coisa em Mariana. Você tem uma barragem aqui em Mariana que vai impactar até o Espírito Santo e que vai acabar com todo o ecossistema do Rio Doce. Ou seja, a mesma mineradora teve a capacidade de enterrar 2 rios importantíssimos para a hidrografia nacional, né? E o Rio São Francisco está ameaçado por essa mesma mineradora. Ou seja, o Rio da Integração Nacional está morrendo. Olha aqui esse levantamento aqui, olha. Todas essas cidades impactadas no horizonte desses rios, né? E aí, isso é Bento Rodrigues. Né? Assim. E as pessoas assim, né? Isso é Brumadinho. Né? Isso vocês viram na televisão, né? O tempo todo. E isso aqui
é a minha cidade. Olha lá, Nova Lima, ó, só tem só tem alarme na cidade. Né? E essas são as barraginhas de rejeito, tá, gente? Alteadas a montante, né? Que fazem esse estrago. E olha aqui o mapa de Minas, a região metropolitana, a província mineral do quadrilátero ferrífero, a quantidade de barragens que estão em perigo lá dentro, né? Sem que haja, por parte das autoridades públicas, uma maior ação. Ou seja, o que a gente tem? Um poder público extremamente privatizado do ponto de vista do trato com essas companhias. Não há espírito público na ação dessas prefeituras. Isso aqui é o município de Raposos, é a mancha de inundação, né? Proposta se uma barragem que está aqui a montante estourar. Tá? Eu chamo a atenção nessa foto que Raposos é uma cidade da mineração, né? Está aqui completamente inserida aqui dentro da bacia do Rio do Prata, mas percebam para vocês verem os outros problemas da cidade. Percebam? A nossa agenda para a discussão, concluindo aqui para o espaço urbano, a agenda democrática da cidade está exigindo muito mais de nós. O desafio de trabalhar com essa concepção de desenvolvimento urbano no século XXI vai exigir muito mais de nós. Eu queria só passar aqui uma lâmina, não vai dar tempo. Eu queria passar um caso específico, mas não vai dar tempo. A gente acha, né, que dá tempo, né? Então, isso aqui eu quero passar. Opa, quase que eu não passo. Vamos lá. Gente, perdi aqui. Estou com pressa, perdi. Espera aí. Ajuda aqui. Põe para mim naquela bandejinha, no final, só para eu mostrar uma proposta que eu gostaria de fazer. Se a gente tiver tempo depois, eu volto num exemplo concreto aqui, mas... Um minutinho, tá? É uma lâmina só que eu acho que é importante, que são as teses, né? Então, isso aqui, olha, é uma questão que eu acho que a gente, dentro de um congresso, a gente não pode prescindir de falar sobre o que a gente... Propostas mesmo, né? Não posso aqui ficar só reclamando sem fazer propostas, mas eu acho que uma discussão que a gente tem que fazer é essa discussão sobre o controle social, uma ampliação, mesmo em tempos de exceção, como a gente está vivendo agora, no nosso controle social, nos conflitos socioambientais que estamos vivendo nesse momento, né? Com construção de indicadores, né? É por isso que eu trabalho na agenda urbana, não para poder apoiá-la integralmente, mas para subvertê-la, né? Já que ela é assinada por 163 países, né? Mas os indicadores pautados em premissas sociais, uma abordagem crítica do problema da sustentabilidade, do conflito ambiental e dos seus impactos, né? Um maior protagonismo comunitário, com a subversão, que é essa que eu falo o tempo todo. Eu tenho batido muito nessa tecla, de que a gente precisa transformar a nossa sociedade a partir do conceito de que, se a gente não consegue, de uma forma geral, tratar esse indivíduo tão poderoso como é o poder econômico, de uma forma minar e destruí-lo, nós precisamos entrar dentro dele e subvertê-lo, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, foi muito boa a apresentação. A gente está agora com 15h30, a gente deveria estar concluindo a nossa mesa nesse momento, mas a gente ganhou aí mais uns 10, 15 minutinhos, e eu gostaria de abrir, então, para pelo menos 2 perguntas, né? Então, se alguém
puder e quiser contribuir com alguma fala, alguma coisa, se puder também ser breve, para a gente poder retornar à mesa para os nossos convidados. Ali. Boa tarde a todos. Eu sou arquiteto trabalhando na área de licenciamento de energia, de licenciamento ambiental. Mas eu não vou entrar no detalhe disso aqui. Infelizmente, o que o nosso colega mostrou, basicamente, são licenciamentos federais, com todas as suas implicações, mas eu só quero fazer um registro, nós temos que sair, porque nós temos uma apresentação de trabalho agora, justamente no que diz respeito a reassentamento de populações. Nesse momento, no Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, está sofrendo um ataque, né, através de uma proposta, uma tramitação em regime de urgência, de um monstrengo absurdo, em substituição de um código bem construído, promulgado no ano 2000, e para exemplificar, no seu artigo 66, que era o 54, ele tira a solução de problemas de desapropriações e reassentamentos que se previa que teriam que estar solucionados para emissão de uma licença de instalação, para poder iniciar a obra. Ele agora tem um artigo 66, dizendo que, ao longo da instalação do empreendimento, serão validados os programas de reassentamento. Ou seja, se tem uma obra e, ao longo dela, se discute como acontece. Isso é só exemplificativo para ir bem no ponto que nós estamos aqui. Mas teve uma construção desse código de longo tempo, Lei 11.520, de 2000, né? E agora tramita o tal do PL 431, em regime de urgência. Então, ele vai ser votado até o dia 5 de novembro. O movimento dos envolvidos nesse assunto, espero que de toda a sociedade do Rio Grande do Sul, é para a retirada de urgência desse projeto, e nós podermos discutir o que efetivamente está lá. Mas esse 66 diz bem respeito também às soluções de exceção. A Cláudia, é isto? Nos referiu, que todo o Rio Grande do Sul já sabe também, a Mina Guaíba, que tramita aqui, nas Barbas da região metropolitana. Não vou entrar no mérito disso, porque eu sou do órgão licenciador, né? Mas tem a ver com reassentamento, tem a ver com alteração de legislação. Se algum bom advogado for fuçar nesse projeto, vai achar outros artigos. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Aqui. Nós temos um dos melhores sistemas de tratamento de tuberculose do mundo. Só que nós temos um índice de tuberculose dentro das favelas e dos presídios iguais nós tínhamos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde nem se conhecia o tratamento. O Estado de Minas Gerais, que gerou toda a riqueza desse país, porque não foi no Brasil colônia que se achou ouro e lá que se gerou a riqueza, tem índices de lepra pior que do século XIX no Vale do Jequitinhonha. Nós temos as cidades lutando aí por um sistema de saúde decente, subfinanciado, mas patrimônio da humanidade, e os esgotos, a rede de água e esgoto cada vez pior, porque se constrói aquele monte de condomínio, onde de um dia para o outro, sei lá, vão morar 100 famílias em 5, 6 condomínios juntos, sem pensar na questão do saneamento daquela região. Então, pergunto, quando que nós vamos sentar juntos, como se falou aqui, para a gente falar que saúde não depende só de um profissional, por exemplo, do médico, do enfermeiro, ou das 14 profissões da saúde. Talvez a saúde esteja muito mais na mão do arquiteto do que das 14 profissões da saúde. Com certeza. Mais alguém, rapidinho? Vou abrir mais uma. Senão a gente passa para a mesa para as considerações finais. Bom, eu acho que, assim, a gente precisa conversar muito. Flor, te apresenta. Eu sou a Jéssica, sou militante do MAB, sou arquiteta e hoje eu moro em Diamantina, trabalhando lá num projeto do MAB no Vale de Jequitinhonha.
eu acho que quando a gente diz que precisa ter consciência de classe, né, e todas essas coisas, a gente esquece muito de que quando alguém escreve numa música que o de cima sobe e o de baixo desce, isso é consciência de classe, né? Então, a gente não pode dizer que as pessoas do dia a dia, assim, né, que estão ali fora labutando 8, 10 horas por dia, elas não têm essa percepção das coisas que a gente, por estar aqui, num espaço super privilegiado, né, enquanto estudantes, enquanto profissionais, está debatendo, né, e tendo a oportunidade de teorizar e ver mais sobre isso. Aí a dúvida, assim, a angústia maior é frente à nossa fragmentação enquanto profissionais, assim, porque, por exemplo, está tendo uma manifestação na frente da prefeitura com os profissionais da saúde. E o que a gente, enquanto congressistas aqui, a gente não foi lá participar ou não lançou uma nota de apoio, né? Enfim, só um exemplo de quanto que a gente ainda é fragmentado nos debates e quanto que isso é prejudicial, né? Que a interdisciplinaridade ela é muito importante e, enfim, como ser especialista interdisciplinar ao mesmo tempo, acho que é uma grande questão que a gente precisa conversar, né? E a pergunta, assim, seria como que a gente consegue fazer essa transposição didática, sabe? Desse debate tão aprofundado, que vai a fundo nas leis, enfim, para o dia a dia, sabe? Como transformar isso acessível para pessoas que estão cansadas, que estão trabalhando muito, que estão exploradas por um sistema que a gente sabe muito bem, né? Como fazer isso ser mais acessível? E aí totalizar, né? Como pautas totalizantes e não pautas fragmentadas, assim. Obrigada, Flor. Vou devolver, então, aos palestrantes para as considerações finais. Só lembrando que a gente tem ainda em torno de 7 minutos para vocês dois. Vou pedir para que sejam breves e, se puderem, respondam à pergunta da companheira. Primeiro eu vou responder, aquele senhor já foi, né? Aquele é mais mais específico. Mas essa questão da pauta da saúde, eu acho que é uma questão assim, crucial dentro da discussão dos arquitetos, e isso tem vindo, se eu tivesse conseguido ter, né, conseguir, né, me organizar para poder colocar tudo no coisa e falar rápido, né? A gente teria visto isso, que uma das discussões que a gente está fazendo agora é da assistência técnica, ela tem uma ligação muito grande com essa discussão da salubridade do ambiente, e a redução dos problemas de saúde pública, né, como uma forma de contribuição dos arquitetos para essa agenda. Eu acho que essa discussão nós temos que fazer dentro da academia e dentro do IAB e das entidades, do conselho, então, e da cidade. Nós temos que levar essa pauta até a cidade. Então, uma discussão que a gente tem feito hoje é, por exemplo, trabalhar com os programas de saúde da família, concatenado com o programa de assistência técnica. E eu acho que é uma discussão muito abrangente e que vai ampliar muito a percepção daquele que recebe lá na ponta o serviço de saúde, da importância que a arquitetura tem para reduzir os problemas ambientais relacionados com a qualidade da habitação, né? Exatamente. Então, essa discussão, eu acho que é fundamental e tem que sair daqui desse congresso uma diretriz para isso, né? Naquelas pautas de participação, uma das pautas da arquitetura que mais faz participar é a assistência técnica. Ela é mais inclusiva do ponto de vista dela atingir o morador, atingir nas suas demandas iniciais. A segunda coisa que ela falou em relação a essa questão de como chegar, né? Essa é a luta política que a gente vai ter que fazer, ampliar nossos canais de comunicação. Ontem eu estava ali falando na praça, que apesar da gente estar na praça, muita gente passa na praça, está sofrendo esses problemas, mas ele não chega até a gente, porque existe uma distância, né, do meu discurso com o discurso popular. Então, a gente tem que melhorar isso. Eu tento fazer isso no dia a dia. Como o Leandro, eu sou militante de assistência técnica e movimento de moradia,
sou técnica do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, trabalho numa ocupação urbana em Belo Horizonte, e a gente tenta aprender com eles como fazer essa discussão lá, levando mesmo o processo mesmo da construção da nossa metodologia de trabalho para dentro das reuniões comunitárias, tentando subverter também a ordem, ou seja, dando protagonismo comunitário para eles e tratando o nosso tema, o projeto, como sendo uma ferramenta acessória de inclusão daquelas pessoas, daquelas famílias na agenda da cidade, né? Na discussão da verdadeira sustentabilidade que nós temos que ter no espaço urbano. Eu acho que é por aí. Já que estamos no final, gostaria de agradecer a vocês, né, pela atenção e agradecer mais uma vez também o Congresso. Obrigada. Nesse quadro todo, parece que nos cabe escolher em relação ao que a gente vai ser contaminado. Lá em Minas Gerais é o minério, né? É o rejeito do minério. Nós aqui é o agrotóxico, da produção da lavoura da soja, enfim, que estão querendo mudar o código ambiental nosso, que o que existe ainda não basta, eles querem mais. Lá, a bacia dos rios, pelas barragens de mineração, nós aqui pelas barragens hidrelétricas. E voltando a ter cidades medievais, com lepra e com tuberculose, e cidadelas fechadas dentro dessa cidade medieval, que são os condomínios privados fechados. Nós, lá em Passo Fundo, temos um condomínio privado, que é a cidade do futuro, a cidade que todos nós sonhamos, com paisagismo, com área de lazer, com área de contemplação estética, com espaço pet, a cidade do futuro. Para 200 pessoas, cercada. O condomínio deles, que eles pagam, é R$2.000. O que eles gastam de condomínio por ano é mais do que o município de Passo Fundo investe por habitação por ano. É mais de R$1 milhão o condomínio que eles gastam por ano. Então, é uma cidade medieval, murada, privatizada. Enquanto isso, a nossa população vivendo com tuberculose, lepra. E eu estava escutando o Túlio ali na praça, ali, falando do plano diretor de São Paulo. São Paulo tem 1,2 milhão de habitantes nas áreas de preservação ambiental. Se a gente for pegar Porto Alegre e Passo Fundo, vai dar de 12 milhões de habitantes. Vai dar 10%. Nós, lá em Passo Fundo, da mesma forma, vamos ter 10% da população morando em APP, morando em banhado, sem qualquer condição de saneamento que tenha gerado essas doenças. Nós lá, o problema é dengue. A dengue virou um problema uma epidemia nacional de saúde pública. Essa é a cidade que nós temos. E daí, nesse sentido, então, para finalizar, eu acho que é importante a organização dos arquitetos. Um grupo de arquitetos organizado e debatendo, se não para combater o modelo minerário, o modelo hidrelétrico, o modelo mercadológico das nossas cidades, que é o que tem gerado essa desigualdade social e essas violações e conflitos socioambientais na cidade. O Túlio falava lá em São Paulo, a primeira pergunta que a gente deveria ter em cada cidade, qual que é o mercado imobiliário da cidade? Ele falava em centenas de bilhões de reais por ano, que é o que movimenta o mercado imobiliário por ano. É esse movimento absurdo que impede a função social da propriedade, os instrumentos do plano diretor de serem efetivos e nós ter uma cidade efetivamente que acabe com a miséria do habitar e com a miséria do habitat, como queria o Lefebvre. Então, um pequeno grupo organizado de arquitetos é capaz de incidir, seja para tentar resistir a essas mudanças que o colega levantou ali, na mudança do nosso código florestal, que ninguém está conseguindo debater, enfim, e resistir. E, aonde estivermos, reconhecer a legitimidade dos conflitos e a defesa radical dos processos de participação social, que é o que permite um mínimo de reparação e um mínimo de resistência na conjuntura atual. Coragem, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Os desafios são muitos. Queria agradecer a participação de todos e todas e um bom congresso a todos.